É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, Palavra de Deus na liturgia, nesta sexta-feira, dentro da oitava da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Há 8 dias atrás nós estávamos celebrando o Tríduo Pascal, celebrávamos a paixão, a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o domingo, nós entramos já neste tempo da ressurreição, quando celebramos dentro da Páscoa de Jesus o mistério da sua ressurreição. E assim nós vamos continuando, aprofundando o significado desta palavra de Deus oferecida para nós neste período. Hoje nós saímos já do capítulo 24 do Evangelho de Lucas e vamos àquele capítulo com o qual finaliza o Evangelho segundo João, que é o capítulo 21. Leremos hoje os versículos de 1 até o versículo 14. É interessante que ali tem uma bela companhia de discípulos, não é? De manhã cedinho ali naquele dia vão estar reunidos Pedro, vai estar Tomé, vai estar Natanael, vão estar os 2 filhos de Zebedeu. E tem uma coisa ali, não é, que chama a atenção, que tem 2 discípulos que você não sabe o nome, mas o meu nome você já sabe, né? Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você a Palavra de Deus. Você já está me acompanhando aqui pelo Instagram, o nosso Instagram aqui, pe.joserd. É uma alegria ter você aqui presente, acompanhando esse trabalho de evangelização que a gente faz. Muito obrigado por cada vídeo que você curte, muito obrigado por cada comentário que você faz. Eu acho muito interessante essa oportunidade de meditar a Palavra de Deus. Sabe que muitas vezes com o que você diz, depois eu refaço as minhas ideias, não é? Prolongo a minha meditação e vou recolhendo também assim, a beleza da Palavra de Deus plantada no coração da gente pelo próprio Jesus que vem e anuncia esta sua palavra. Obrigado a você que também nos acompanha no nosso canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Vai lá, assina e se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, curte, que isso é muito importante para esse tipo de trabalho que se quer fazer na mídia, um trabalho que a gente faz fora da paróquia, um trabalho que a gente faz nesses novos areópagos, como dizia o Papa São João Paulo II. Isso me tocou ainda quando seminarista, quando lia Redemptoris Missio, onde falava nesses novos areópagos. Ali, desde seminarista, eu já comecei a atuar no rádio. Depois eu comecei por esse caminho daqui, esse caminho novo que é da internet, sem saber direito como é que faz isso, mas tendo a alegria de contar com toda a ajuda, com toda a boa disposição de vocês, a gente vai aprendendo o que é necessário ser feito. Obrigado também a você que lá no YouTube acompanha, se inscreveu na nossa página, segue lá, Tua Palavra é Lâmpada para os Meus Pés. E depois tem o meu perfil pessoal lá, Padre José Raimundo dos Santos, e ali a gente se encontra. São essas novas praças que a gente tem, não é, para se fazer perto, para se fazer vizinho, apesar de certas distâncias que a geografia nos impõe. Pelo coração a gente se reúne e faz muito perto, muito vizinho, não é? Pelas redes. Interessante que o Evangelho hoje também vai falar de redes que são jogadas, e hoje a gente se encontra aqui justamente dentro de uma rede. Net significa isso, não é? Rede, não é? Antigamente, quando a gente jogava ping-pong, não é? Quando a bola tocava na rede, net, era a única palavra do inglês que ficava, mas essa net tocava na rede. E hoje em dia a gente tem aqui esse tipo de rede, não é com os seus portais, as praças, as janelas que vão se abrindo para a nossa comunicação. Obrigado a você que hoje abre essa janela, não é, de meditação, para que a luz da Palavra de Deus possa entrar no seu coração, possa entrar na sua vida. A luz dessa manhã, desse encontro com Jesus Cristo ressuscitado, possa penetrar profundamente as nossas vidas, os nossos corações e mudar a nossa mentalidade. Ontem eu chamava a atenção para uma coisa, um aspecto muito interessante do Cristo ressuscitado, que é o aspecto da comensalidade. O ressuscitado sempre está aí aparecendo. Primeiro ele aparece no cenáculo. A palavra cenáculo vem de cena, que significa ceia. Jesus justamente se apresenta num refeitório, não é num ambiente religioso, é nesse ambiente do cotidiano, onde a gente come, onde a gente bebe, ali onde ele tinha celebrado a Páscoa com seus discípulos. Páscoa, que é uma festa de comida, onde se imolava um carneiro, se
comia ervas amargas. Então esse contexto da Páscoa é um contexto de comida e de bebida. Estamos para celebrar um congresso eucarístico no Brasil, ele será celebrado em Recife, e tem um lema que ecoa dentro desse congresso eucarístico, que é uma verdade que a gente já vem cantando há muito tempo. Pão em todas as mesas da Páscoa, nova certeza, a festa verá e o povo a cantar aleluia, a festa verá e o povo a cantar aleluia. O recado da Páscoa, portanto, é um recado de partilha, um recado de pão para ser dividido, de pão para ser repartido, de pão que a gente não retém para a gente mesmo. E os primeiros cristãos tiveram isso como uma marca tão grande que a partir então a identidade deles ia ser essa: perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão fraterna, perseverar na partilha do pão. Isso ficou tão forte que a celebração feita em cada domingo, o nome era esse: Fraciopanis, a fração do pão, a divisão do pão. Esse é um gesto profético, esse é um gesto forte. Cristo foi reconhecido por aqueles discípulos de Emaús justamente quando ele partiu o pão. Portanto, uma sociedade que é uma sociedade que concentra a comida, uma sociedade que sabe produzir muita fartura, mas não aprende a dividir aquilo que produz, é uma sociedade anti-Páscoa, é uma sociedade de morte, é uma sociedade que não traduz a ressurreição nos seus gestos, na sua vida, no seu dia a dia. A marca da Páscoa é a partilha, passagem do egoísmo para a comunhão, passagem do egoísmo para a solidariedade, descobrir realmente no rosto do outro um irmão, sobretudo a beleza de reconhecer o irmão que é necessitado. Jesus ressuscitado, num primeiro momento, hoje ele não é reconhecido, mas depois ele foi justamente reconhecido por esse gesto belo de partilha, o sinal que aconteceu ali nesta manhã do dia da ressurreição. Portanto, ao DNA desse dia de hoje, porque hoje é Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, e essa Páscoa vai se prolongando ao longo de nossa vida, esse DNA da Páscoa é quando está tendo partilha, quando vai havendo essa passagem de um coração fechado a um coração que se abre e é capaz de incluir o outro. A inclusão é um aspecto belo da Páscoa. É interessante que no Evangelho de hoje a gente vai ver que Jesus que promove fartura é Jesus também que inclui aquilo que a gente produz, aquilo que é o fruto do trabalho da gente, que é inserido nesse grande banquete que Jesus mesmo oferece, que ele mesmo propõe. Olha, tem coisas muito belas, muito bonitas. Eu gostaria muito de ver o que é que você hoje vai conseguir enxergar nesse texto de hoje. Eu começo partilhando com você as coisas que eu vou vendo, mas a beleza é que no seu coração também Jesus vai fazendo ecoar outras coisas. É por isso que eu digo, peço, comentem, digam o que é que o Evangelho faz na sua vida, quais são as janelas que o Evangelho abre no seu dia a dia. Isso aqui não é um espaço para eu receber aplauso de você, não dizer, eu gosto muito da sua catequese. Isso é bom, eu não vou ficar triste se escuto isso de vocês, eu não vou chorar por isso, mas tenho certeza que o meu gozo maior seria justamente escutar o que o Evangelho faz também em você, aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, porque não é possível, o Espírito Santo não só pode me fazer eu enxergar as coisas, né? Faz você também enxergar, faz também você ver, e a beleza é isso, quando aquilo que eu trago se junta com aquilo que você traz. Já viu nas nossas comunidades, muitas vezes a gente faz almoço comunitário, café comunitário, janta comunitária. Eu no dia de Páscoa fazia muito isso com as minhas comunidades. Eu marcava as missas e depois tinha sempre, eu quase que engordava, né, depois de tudo. Mas a gente tinha, onde celebrava de manhã, a gente fazia o café comunitário. Se tinha uma celebração no meio da manhã, tinha um lanche junto com a comunidade. Se tinha uma missa ali vizinha ao meio-dia, a gente tinha o almoço junto com a comunidade, e quando era a missa da noite a gente fazia também o ágape fraterno, não é? Dividia, e cada um trazia uma coisa, né? Um sabe fazer um pãozinho, o outro faz um brioche, o outro faz isso, faz aquilo, cada um trazia, um faz um suco, cada um trazia e punha tudo ali para a beleza da festa. Assim também com a palavra de Deus, cada um traz aquilo que Deus coloca para nutrir a sua alma e o seu coração. Então, portanto, eu vou ficar esperando aqui no dia de hoje. Eu prometo a vocês que eu vou passar muitas vezes para ver o que foi que você vai deixar escrito como luz que a palavra de Deus vai colocar
seja aqui no Instagram, seja no YouTube, ou seja também no Facebook. Por onde você enxergar esse vídeo, eu quero ver o que é que você vai deixar lá. Não é como sua marca. Bom, o evangelho de hoje a gente já disse, João 21, de 1 a 14, Jesus aparece de novo aos seus discípulos à beira do mar de Tiberíades. Esse mar é uma lagoa, na verdade é um grande lago, ele é um lago imenso, é um lago muito grande, e aqui já está trazendo aquela marca sociopolítica, que deram ao lago. Puseram no lago o nome do imperador Tibério, um ato de politicagem, né? Para fazer homenagem ao imperador. Deus foi quem deu aquele lago ao povo, mas eles agora tinham batizado o lago com o nome do imperador Tibério. Com isso a gente vai vendo como as pessoas, mesmo ali, muitas vezes querendo dizer que elas eram muito ortodoxas e seguidoras da palavra, no fundo tinham um coração corrompido, um coração corroído por todos os aspectos de bajulação de uma politicagem que estava regendo naquele momento o povo de Israel, porque as autoridades políticas e religiosas tinham se curvado ao poderio do Império Romano. Por exemplo, 8 dias hoje nós vimos, Jesus foi levado para a casa de Caifás e assim sucessivamente. Quem era Caifás? Caifás era um sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava sendo sempre alguém que foi imposto pelo Império Romano, então estava sempre vindo gente para ser da patuleia. Tanto é que, por exemplo, quem vai a Jerusalém, há 8 dias atrás a gente viu que Jesus foi levado para a casa de Caifás. Existe ali na casa de Caifás umas escavações, eu tive lá num poço que era uma espécie de uma solitária onde Jesus foi colocado, porque foi todo um processo feito muito às pressas, A Páscoa era a festa da libertação da escravidão do Egito. Você imagina crucificar Jesus naquele dia ali, o Jesus que era um profeta, reconhecido como um profeta, aquilo ia dar um bafafá muito grande. Então fizeram um processo um pouquinho apressado. Então lá na casa de Caifás, naquele lugar onde tem as escavações da casa de Caifás em Jerusalém, ali perto tem uma igreja que é chamada Igreja do Galicanto, a Igreja do Canto do Galo. Existe teoria se realmente foi um galo que cantou, porque não poderia entrar animais ali muito perto para dentro da cidade, porque os animais, os bichos, era criação que ficava fora da cidade, porque a cidade era santa, não podia ser emporcalhada aí por nada de animais, etc. A caca dos bichos eles queriam longe de toda a região da cidade. Então dizem que o levita que tocava a corneta para poder acordar os sacerdotes era chamado do galo, porque ele soava a corneta para acordar os sacerdotes nas horas do culto. Como até hoje, quem vai em Jerusalém ou em países árabes sente o muezim, que às 4 horas da manhã ele começa a cantar lá do alto do minarete para acordar a cidade, para rezar. Como os sinos faziam em muitos lugares, ainda fazem nas nossas paróquias, Cedo o sino toca às 6 da manhã para acordar a cidade, para rezar o ângelus, toca ao meio-dia para rezar o ângelus, toca às 6 da tarde para rezar o ângelus, toca às 8 horas para rezar as completas, e assim a cidade era avisada. Então naquele tempo também no templo de Jerusalém tinha esse toque dessa trombeta, e esse tocador de trombeta era chamado o galo. Ele diz que parece que o toque era isso. Antes que o levita tocasse para avisar a hora da oração, Pedro já teria negado a Jesus 3 vezes. Pois bem, lá dentro da casa de Caifás, hoje a gente tem um poço, hoje tem umas escadas, a gente desce, vai lá e reza, e a gente rezou, por exemplo, esse salmo que Jesus falava, o salmista falava justamente desse estar sozinho e abandonado num lugar como esse. Então eles eram descidos por cordas ou descidos por escadas, e a pessoa ficava ali naquele ambiente frio, úmido, e naquele ambiente ficou Jesus. Então o sumo sacerdote tinha uma cadeia privada, podia ter um cárcere dentro da casa dele, porque ele era alguém que tinha que manter o controle, porque tinha uma polícia no templo. Aí a gente vê como a religião de Israel estava tão atrelada a esse poderio político romano também. Então é por isso que era tudo muito permitido, assim, esse tipo de coisa. Não soava estranho nos ouvidos dele chamar um lago, por exemplo, ali de Lago de Tiberíades, fazendo uma homenagem ao imperador Tibério César. Pois é,
que a gente, como cristão, possa estar sempre atento a essas coisas que muitas vezes são nuancezinhas que podem abrindo o ouvido da gente. Muito bem, aí Jesus apareceu ali nesse lago aí, não é, que relembra Tibério, não é, e o princípio da lei romana, que é essa de dar pão e circo para todas as pessoas. Jesus aparece ali de manhãzinha naquele lugar, não para dar pão e circo, de qualquer dar pão ao povo para amortecer as consciências, mas ensinando a fazer a partilha, comprometendo os seus discípulos na partilha, que cada um pode dividir, condividir aquilo que tem. Então, à beira desse mar, Jesus aparece. Diz que estavam ali juntos os discípulos. Estava Simão Pedro, Tomé, que era chamado de Dídimo, palavra que significa gêmeo. Estava Natanael de Caná, aquele que tinha perguntado se podia vir alguma coisa boa de Nazaré, que é o mesmo Bartolomeu. Estavam ali os 2 filhos de Zebedeu, que nós já sabemos que é Tiago e João, e tinham 2 outros discípulos. Olha a conta, 7. 7 a gente sabe que é um número que significa plenitude. Mas 2 outros discípulos não têm o nome. Por que esse anonimato? Dizem que esse anonimato é para que você e eu, que somos discípulos de Jesus, a gente sente que com a gente que está lendo esse texto, chega-se à plenitude do ser igreja. A plenitude dessa palavra que está sendo anunciada agora. Ali cabe o teu nome, ali cabe o meu nome, esses 2 outros discípulos. E são 2. Porque 2 é o número necessário de testemunhas para em um tribunal poder afiançar uma verdade. Então, eu e você que entramos nessa história como testemunhas disso e aceitando essa história como algo que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ser e a gente pode testemunhar. Ora, o que foi que aconteceu? Pedro disse para eles, eu vou pescar. E eles disseram, também vamos contigo. E saíram e entraram na barca e não pescaram nada naquela noite. Gente, a noite durante o período da Páscoa é uma coisa muito interessante. A vigília da Páscoa ela é celebrada durante a noite. A noite, que como diz o salmista, não é, para ti a minha noite será como o dia. Essa noite que somente ela, como nós cantamos no Exulta-te, soube a hora em que Jesus ressuscitou. Eles passaram toda uma noite de trabalho ali. Pelo capítulo 5 do Evangelho de Lucas, a gente vai receber uma informação depois muito interessante que Pedro, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus manda ele jogar a rede, ele diz, nós já tentamos a noite inteira, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar a rede. Esse aspecto aqui não aparece. Mas é interessante. Eles pescam de noite por quê? A gente tem um ditado que diz assim, todo gato de noite é pardo, né? Dá para se confundir. Ora, jogar uma rede dentro do rio, a água é transparente. Os bichinhos não são bobos, né? Quando eles veem a rede, eles se desviam. É claro que sendo a noite, estando tudo muito escuro, quando a rede cai dentro do lago, dentro da água, os bichos se embaraçam ali dentro da rede, ficam presos, são capturados. Mas ao passo que se tiver claridade, eles já não caem naquela armadilha. Por isso a pesca normalmente aí é feita durante a noite, para que ela seja uma pesca que dê frutos. Eles não tinham conseguido nada durante aquela noite, já amanhecia. E quando amanhece, o que é que eles fazem? Eles recolhem a rede, que é um trabalho muito pesado de ser feito, né? Puxar as redes todas com essas cordas todas. Eles estão ali tirando a rede. Mas Jesus estava de pé na margem. Do outro lado está Jesus. A margem para a gente traz o eco próprio da Páscoa, de passar de um lado de outro, de fazer passagem. Jesus é aquele que nos está esperando já do outro lado. Ele vai à nossa frente. Como dizia ele, disse a Madalena, que precederei na Galileia. Ele nos precede. Os outros discípulos não sabiam, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E Jesus disse para ele, moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Olha, vejam só que Jesus não precisava de nada que eles tivessem ali para comer, porque a cena vai nos mostrar o que é que acontece. Mas Jesus diz para eles, lançai a rede à direita da barca e achareis. Jesus quer que esses seus discípulos não percam as esperanças, que eles continuem trabalhando. Só que agora eles estão trabalhando contra todas as regras, porque de dia não é a boa hora para fazer a pesca.
de todas as formas, eles vão fazer aquilo que eles sabem como pescadores que não é para fazer, justamente em atenção àquilo que este homem, que eles ainda estão no lusco-fusco, sem saber direito quem é, mas obedecem a esta palavra. Então aqui agora é o estímulo que eu e você recebemos para sermos atentos à palavra de Jesus, para perseverarmos, não é? Para a gente fazer tudo que seja possível que a gente faça, não é? A gente não desistir depois do primeiro insucesso, não é? Não termos medo do insucesso quando bate a porta da gente, termos a capacidade de perseverar. O pessoal diz que Pelé, quando era jogador do Santos, terminava o treino, diz que ele continuava lá sozinho, treinando os gols, ensaiando jogadas, e diz que isso que fez Pelé ser quem fosse era justamente esse tempo que ele dava fora daquilo que era o tempo estabelecido. Então nós precisamos ter essa capacidade a metodologia de Jesus é de a gente não fixarmos na queda e no infortúnio. Dizem que o pessoal que treina cavalos para fazer saltos no hipismo, se o cavalo vai e toca na barra, o jockey pega o cavalo de novo, insiste com ele, até que ele consiga saltar sem tocar com os pés naquela barra. Por quê? Porque se ele deixa o cavalo ficar com aquela lembrança do infortúnio, do insucesso, aquilo fica registrado na memória dele. E ele fica então com o falimento registrado na sua estrutura emocional. Então ele insiste até que o cavalo consiga dar o salto, e só depois daquilo ele dá uma recompensa para que, pelo efeito skinneriano, né, a memória positiva fique registrada. Jesus faz aqui um esforço para que uma memória positiva também fique registrada nos seus discípulos. Tentem mais uma vez, vamos ver o que é possível. Essa pedagogia positiva de incentivar o outro para que ele consiga, não é, ultrapassar os seus limites. Eles conseguem fazer essa pesca aí, puxam a rede para fora com uma quantidade de peixe que é enorme. Diz então que o discípulo que Jesus amava reconhece, portanto, Jesus. Ele diz: é o Senhor. Quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor, ele vestiu a roupa, pois estava nu, atirou-se no mar. Não é? Que quase que a gente vê como uma espécie de uma imagem batismal, não é? O fato de Pedro estar nu, às vezes eu fico pensando no Adão, criado, o homem, a humanidade criada no sexto dia. Hoje é o dia da memória da criação do ser humano. No sexto dia também o homem é redimido, não é? Essa nudez aqui de Pedro, que agora ele reveste, não é? Adão, sentindo-se nu, sentiu vergonha da sua nudez, tenta se proteger. Pedro agora tem uma roupa que ele pode usar, porque no batismo eu e você nós podemos nos revestir de Cristo, se lança na água e vai ao encontro do Senhor, não foge do Senhor. Se reveste, mas vai ao seu encontro. Então nós somos chamados a estabelecer essa via de contato e de comunhão com o Senhor. Ele atira-se no mar, e os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Hoje de manhã também na meditação do áudio eu falei sobre essa coisa, né, de que tudo que tem a sua medida, não é? Quem recebeu o áudio sabe do que é que eu estou falando. Vai lá e escuta bem esse aspecto. Depois, quando eles pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Olha o que eu estava dizendo. Jesus já tinha um café da manhã preparado para os discípulos. Ele mandou que os discípulos trabalhassem, não era para poder ter a comida para ele comer. Como eu disse, era um recurso pedagógico para saírem do marasmo de uma noite perdida e entrar naquilo que é o positivo. Agora, aqui uma coisa que a gente aprende, né, que é um princípio que está bem dentro do espírito inaciano. A gente tem que fazer tudo como se dependesse da gente, mas obedecer, crer, como se tudo dependesse de Deus. Eles trabalham, fazem o que Jesus pediu por causa dele. Então a palavra de Deus, a ordem de Jesus é obedecida, e os discípulos também fizeram tudo que eles podiam fazer. Então aqui a gente vê esse belo encontro da graça com o esforço do ser humano, da graça e da natureza, ou seja, a graça e o trabalho. É só quando a graça de Deus se une com o nosso trabalho que a gente pode ver milagres
acontecendo. E aí a gente vê que Jesus já tinha lá a comida preparada para eles. Mas olha o que é que Jesus faz. Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Jesus quer a inclusão da nossa participação naquilo que ele faz. Ele não quer exercitar um paternalismo de dar pão e circo, de dar comida assim de qualquer jeito, não. Ele quer que o fruto do nosso trabalho entre ali, porque o trabalho realmente modifica o ser humano. O trabalho é aquela forma pela qual o ser humano ultrapassa os seus limites, realiza as suas conquistas. E Deus quer que este nosso realizar as nossas conquistas entre na nossa relação com Ele, nessa celebração que Ele nos propõe fazer. Por isso a celebração da Eucaristia é a celebração daquilo que dá a natureza e do nosso trabalho, fruto da terra e fruto do trabalho humano. É o que nós apresentamos para Deus no altar em cada celebração da Eucaristia. Diz-nos aqui Jesus, né? Trazei alguns peixes que apanhaste. É interessante porque na língua grega diz assim, os peixinhos. Jesus não pediu daqueles 153 tipos de peixe grande que foram. Não, Jesus não queria o peixe grande, não. Pediu para ele trazer dos peixinhos, daqueles peixinhos miudinhos, porque Jesus é aquele que sabe incluir e sabe acolher aquilo que é o pequeno que cada um faz. E com o pequeno e o pouco que cada um faz é que a gente tem que ter a capacidade de fazer festa. Para fazer a festa, a gente não precisa de coisas extraordinárias. Basta a boa vontade, a criatividade, e aí a gente pode ser povo realmente de festa, de inclusão e de partilha. Os 153 tipos de peixe sempre se entendeu que significa era aquilo que a botânica da época conhecia dos peixes, o que tinham catalogados naquela época, significa dizer que todos os peixes foram incluídos, que a igreja tem uma medida que é a medida de inclusão de todos. A igreja na rede da evangelização quer incluir a todos. Todos são chamados a entrar. Existe espaço para todos e para cada um. Então Jesus disse que a quantidade de peixe era grande e a rede não se rompeu. Então a igreja não precisa ter medo de incluir. Às vezes nas comunidades fica aquelas coisas, né, de um ciúmezinho. Se chega uma pessoa nova e que não se abre espaço e que não sei. A gente não tem que ter medo de quem vai chegando. A gente não tem que ter medo da individualidade do outro. A gente não tem que ter medo do talento do outro. Tem espaço para todo mundo. Venham, sejam incluídos. Esse deve ser o estilo de igreja e desse deve ser o estilo da nossa evangelização. Estilo inclusivo, há espaço para todos. Há espaço para todos. Então Jesus diz para eles: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era, pois sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu com eles e fez a mesma coisa com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. Esse toque de falar de uma terceira vez, não é? É um número simbólico também na Bíblia. O número 3 é um número que fala do mundo divino. Não é? Então esse é o estilo novo que Jesus tem para se fazer presente entre nós. Quando a gente é capaz de superar as fadigas e as decepções e as ilusões, quando a gente é capaz de integrar os insucessos, quando a gente tem uma metodologia de ajudar quem está no insucesso a dar um pouquinho mais de si e, sabe, a gente faz a parte da gente. Quando é que o sucesso acontece e a quantidade de peixe que a gente vai pegar ou não vai pegar, isso toca a graça de Deus. E veja que depois Jesus não fez questão de que se trouxesse o peixe grande que alguém trouxe. Não, pediu que colocasse ali naquela mesa o peixinho pequeno. Quantas pequenas coisas que a gente faz. Vamos encher o nosso dia de hoje com esses pequenos gestos, com essas pequenas coisas e tentar fazer o banquete daquele pouquinho que cada um é capaz de produzir e de fazer no dia a dia. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, da tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Olha, eu vou salvar essa live e vou esperar o seu comentário, eu vou esperar as suas curtidas que você encaminhe para muitas pessoas. Você sabe, né? Quando eu termino aqui já tem que ter umas 200 curtidas, que vocês devem ser mais de 1 milhão de pessoas me assistindo aqui agora. Vê só, um abraço grande para vocês que estão aqui me acompanhando, que são multiplicadores dessa mensagem. Um abraço para você, Aline, para Bia Cláudia. Então, aqui temos a Bahia e Minas Gerais já presente, Gil Roger, Rose, aí a Margosa. Um abraço para Patrick, para Leilan Cerqueira,
A Bia está dizendo, cheguei no trabalho, porque Bia vai acompanhando durante o trajeto, né? Hoje ela disse, vou acompanhar mais tarde. Thali Menezes, um abraço para você. Nira, um abraço para ti também. Kelly, aí na minha Santo Antônio de Jesus, um abraço para Claudinea Nascimento. Um abraço para. Ok, Nira diz aqui, bom dia amigo, gratidão por nos proporcionar esse momento de atualização da palavra do Senhor. Gratidão a minha de poder encontrar vocês que me estimulam aqui nesse serviço, viu, Nira? Teixeira, Ana Angélica Teixeira, um abraço para você, bom dia, Deus te abençoe. Mari Caldas, um abraço para você na paróquia de Santa Rita, em Amargosa. Lula Ordelo, em Nossa Cruz das Almas, um abraço para você. Aline, hoje eu não esqueci de você por causa do povo de Cruz das Almas, não, porque nesse dia desse ela deixou uma piadinha aí pra mim, que eu só lembrei do povo de Cruz das Almas. Eu até que pago o mico aqui, viu? Então, um abraço para o Nossa Senhora da Purificação em Nazaré, é a Angélica, né? Angélica, paz e luz para vocês aí. Gil Lemos, um abraço para você. Meg, eu não sei, Meg, se tá aí pela Mombaça, onde é que tá, em Conceição do Almeida, um abraço para Genilza Lisboa. Irmã Luana, um abraço grande para você. Irmã Luana está indo participar para o primeiro Juninter, não é? Depois que acabou a pandemia. Um abraço, irmã Luana. Luz e paz de Deus para vocês aí na vida religiosa, para as junioristas, não é? Continuando esse seu caminho de discernimento. Paz e bem para Lula Ordeiro, Maria Eureni, um abraço para você, Deus abençoe o Ceará aqui presente, né? Marilza Matias, um abraço para você, um abraço, uma paz do ressuscitado esteja contigo. Nédio Cor, um abraço fraterno, minha amiga, para Marlene Santos, Dayara, aí na minha Santo Antônio de Jesus, um abraço, Dayara. Para Martim Santos, Padre André, um abraço grande. Padre André é o mais longe que eu tenho aqui, está aqui do outro lado do corredor, aqui no colégio. Ana Barbosa, um abraço para você. Elisa de Souza, um abraço, Elisa, como é que você vai? Tudo bem? Um abraço em Eliane, quando falar, quando encontrar. Marilva Souza, não é? Marli Souza, Marli vai Souza, ela vai trocando os nomes aqui, viu? Mima Costa, um abraço para você. Nide Gomes, um abraço para você lá em São Francisco. Lula Ordeiro está dizendo que ela gostou de ouvir falar da Páscoa nessa perspectiva da inclusão. Essa sociedade excludente que vivemos precisa viver a ressurreição mais do que nunca para aprender o que Jesus nos ensina com seus exemplos. Esse é um aspecto, Lu, que a gente precisa realmente entender, a incidência da fé sobre a vida, sobre a realidade, senão não tem sentido, né? A gente está celebrando mitos, coisas que não tem sentido de ser. A gente está falando realmente, a nossa fé, ela é histórica, ela é concreta. Se ela não tocar nesses aspectos da vida da gente, é aquilo que, se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé. E se a gente não lê a ressurreição com todas essas suas nuances, ou seja, a gente está celebrando balela. Então, Lilia Davi Luna, um abraço para você. Também paz e graça de Deus. Zé Augusto, aí em São Benedito, um abraço para você. Marli está me dizendo que ela é de Conceição do Almeida. Zé Augusto também é de Conceição do Almeida, viu, Marli? Ele está lá em São Benedito, mas ele é almedense. Então, um abraço para FCS Agro. Um abraço para você. Olha, menino, Jeane de novo. Ô, Jeane, que coisa boa. 2 dias seguidos. Eu tô batendo recorde. Eu sei que o horário tá facilitando, Jeane, que os outros horários que eu tava fazendo era um pouco mais difícil. A gente vai ter que voltar aqueles horários, mas eu sei que é isso. Jaci Félix, um abraço para você. Um abraço para a Adriana Barreto. Um abraço para Leo Passos. Um abraço para você, Leo. Felicidade. Para Mirtes Batista, um abraço grande também. Para Sandra Mada, aí em Brasília. Odaleia, aqui na Suíça. Um abraço para você. Quem aqui está aqui? Marisa Matias está dizendo: a presença de Jesus ressuscitado no meio dos discípulos é também sentir a presença de Jesus no meio de nós. Aumenta em nós a esperança e a confiança diante dos infortúnios. Copia esse negócio de novo e bota lá nos comentários, viu? Quero ver isso lá depois. Padre Rodrigo Rios, meu amigo, aí está em Maceió, minha sereia. Um abraço ao Padre Rodrigo, o grande homem da comunicação aí na Arquidiocese de Maceió.
Pois é, um abraço, Rodrigo. Saudade, meu caro amigo. Antônia Fonseca, um abraço para você, também aqui participando. Cleo Lima Santos, Ana Barreto, um abraço. Um abraço para Sérgio Teixeira também. Graça e paz de Deus na sua vida, Isabel Fazendas, um abraço para você. Falando em Isabel, quero mandar aqui um abraço também para minha comadre Isabel, hoje completando mais um ano de vida. E por falar em aniversário, Leu Passos, quando você passar pela porta do seu pároco hoje, Padre José Raimundo Galvão, se lembre que hoje é o dia do aniversário dele, não é? Pois é, gente, o Brasil também hoje celebra uma data histórica, né? Esse momento desse encontro de culturas que foi a chegada dos portugueses, que tem muito aspecto pelos quais a gente precisa fazer ato penitencial, pedir perdão e desculpa, mas é também um momento em que nessa encontro, choques de cultura também, o Evangelho chega entre nós. Então hoje essa chegada se celebra esse momento dessa chegada, o próximo dia 26, não é? Que é a festa de Nossa Senhora do Bom Conselho em Amargosa, não é? É o dia também que se celebra que em 1500 foi celebrada, portanto há 522 anos, a primeira missa no Brasil. Então a celebração da Eucaristia, a gente está falando da Eucaristia como inclusão. Então a grande pergunta para ser feita no dia de hoje é se essa cruz de Cristo que foi plantada nessas terras, que primeiro foi chamada como Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, para depois receber esse nome de Brasil, não é? Como essa sombra da cruz de Cristo, não é? Se torna uma sombra iluminadora para as nossas vidas. O Brasil, veja só, a chegada dos portugueses é no período da Páscoa, né? Aquele monte, onde é chamado de Monte Pascoal. Veja o chamado interno que tem dentro da nossa história para a gente se redimir com a história, para a gente compreender profundamente as coisas. Na verdade, Padre Freitas, aí com a paróquia de Croatá aqui presente com a gente, não é? Um abraço para o meu grande amigo Padre Freitas, um amigo do coração mesmo. Uma Vilmara, um abraço para você, um abraço para a Avelina, para a Maicon, então Freitas já entrou na paróquia de Croatá, está aqui no perfil pessoal dele. Regina Faccioli, um abraço para você. Padre Freitas, eu quero que você depois, a gente vai cantar Quando Jesus Passar, viu? Eu quero que você entre aqui ao vivo para nós dois cantarmos juntos, né? Quando Jesus passar. Tá vendo que eu sei das coisas. Regina, um abraço para você aí, Santo Antônio de Jesus. Edneide, um abraço para Will Oliveira, Laje presente, Amargosa presente. Gente querida, então vamos ficando por aqui no dia de hoje. Vou salvar, como eu disse a vocês, essa live. Vocês curtam, comentem, e que a gente de fato possa viver esse tempo como um dom de Deus para as nossas existências e perceber esse estilo de Jesus, essa Páscoa de Jesus que dá forma à existência da gente como pessoa, como nação. Esse projeto está contido aí, não é? Que esse grito de inclusão que a gente sente no Evangelho de hoje, onde Jesus nos estimula para darmos a nossa parte, a nossa colaboração, a gente possa acolher e isso ressoe em todas as dimensões da nossa sociedade como presença dos cristãos para fazer uma sociedade que seja realmente includente. Fiquem com Deus.